No dia 8 de março é celebrado o Dia Internacional da Mulher. Por isso, durante o mês de março, nós vamos contar histórias de mulheres catarinenses na política, como é o caso deste primeiro episódio do mês, que recebe uma mulher que escreveu e continua escrevendo o seu nome na política brasileira. Professora, mãe, avó, esposa, vereadora em Florianópolis, deputada federal em 3 mandatos com votações expressivas e primeira mulher na história a se eleger prefeita de Florianópolis. A nossa convidada de hoje é a catarinense Ângela Regina Reising Amin. Esse é o Ninguém Morre de Tédio, o podcast da Maga, um produto da Som Maior Comunicação, que está disponível em nosso canal do YouTube e no Spotify. Na produção e apresentação, eu, Maga Estopassoli. A direção é de Arthur Lessa. Dona Ângela Amin, seja muito bem-vinda, viu? E eu já quero começar dizendo o seguinte, que o Cuco mandou um abraço para a senhora sabe? Eu ia perguntar por ele. Eu comentei, falei, Adelor, é uma entrevistada muito especial no nosso podcast. E aí eles estão de gás, o Cuco mandou um abraço. Ele passou a ser chamado de Cuco aqui em casa desde 94, faz um tempinho. Faz um tempo já que ele é o Cuco. E por que ele é chamado assim, Dona Ângela? Ele me acordava todo dia às 6 da manhã. Fala, Cuco. Então, está explicado para a nossa audiência. Adelor Lessa é lá na casa da Dona Ângela, é o Cuco. Bom, vamos começar falando sobre, antes de a gente chegar na sua história na política, né, Dona Ângela? Eu quero saber o seguinte, como é que vai a vida nesse começo de 2023? Esse início de 2023, além de encerrar ainda algumas atividades como deputada federal, emendas relativa a 2023, que ainda tem direito, destinando a vários municípios do estado, eu decidi consertar a minha vida pessoal de saúde. Eu tinha um problema sério de joelho, eu já tinha levado vários tombos, tudo por acidente. E na campanha eu levei mais um bem grande, não só o tombo que machucou o joelho, mas o tombo da eleição. E aí eu fiz uma cirurgia dia 5 de janeiro, passei 40 dias na cama, imagina nesse calor. Como nesse calor e com o ritmo de vida de antes, né? Aí tem que ficar parado. E para fazer tinha que ser nesse período mesmo. Mas já passou a fase pior, a dor, muita dor, foi uma cirurgia muito grande. E agora já nos finalmente do tratamento posterior. E aí também participo de pesquisa, dentro da minha experiência legislativa e administrativa. Eu fiquei muito feliz, por ter sido lembrada pela melhor universidade do sul do. Acho que realmente é um reconhecimento, é um trabalho feito ao longo da minha história, no mestrado, doutorado e também experiência administrativa e legislativa, fez com que eles me chamassem para participar desse grupo de trabalho, onde nós vamos aprofundar a questão da sustentabilidade nas administrações municipais. E isso vem muito ao encontro, principalmente de São Paulo, onde a USP tem a responsabilidade maior, com o último acidente ali no litoral paulista, que não é única e exclusivamente a ocupação desordenada, que acontece na maioria dos municípios. Florianópolis não é diferente, mas o tipo de solo e o tipo do litoral que tem que ser cuidado para preservar vidas. Muito bem. A senhora estreou na vida pública há mais de 30 anos, né, Dona Ângela? Quais são as diferenças daquela época em que a senhora foi eleita pela primeira vez e de agora para as mulheres que estão na política? Eu entendo que a nossa participação como mulher, ela passa, e isso eu tenho realmente batido muito, principalmente pelo nosso preparo para esse enfrentamento. Não só o preparo intelectual, a visão política, o que é a participação política
num processo ainda muito novo no Brasil, né, mas enfrentar com conhecimento. E isso nós procuramos fazer ao longo da minha vida, nos períodos onde eu não tive mandato. Eu voltei à universidade, fiz meu mestrado, depois fiz o meu doutorado, agora essa participação na USP, com a UFSC, é o complemento, né, de um conhecimento que se faz necessário para esse enfrentamento. O mundo mudou, né, a questão da tecnologia é totalmente diferente do nosso início de trabalho político. A evolução da comunicação, ela tem, sem dúvida, uma participação muito influente nesse processo, e eu tenho certeza que dentro desse contexto, e principalmente o resultado do trabalho que eu realizei na Câmara dos Deputados, nesse momento, na última legislatura, vem ao encontro daquilo que há de necessidade para que nós possamos melhorar ainda mais a nossa capacidade de comunicação. O primeiro trabalho realizado, que resultou num livro e um projeto de lei, foi a Política Nacional de Cidades Inteligentes e Sustentáveis. Então, isso vem ao encontro desse grupo de pesquisa que eu vou começar a participar. Esse livro de entregar. E o segundo, nos 2 últimos anos, foi exatamente resultado desse estudo aprofundado de cidades inteligentes, a importância da educação digital para o cidadão. Né? Até que ponto nós temos o preparo suficiente, né, para enfrentar as redes sociais que aí estão. Se fala muito no fake news, se fala aí o estudo muito forte, tanto nos 2 grupos de trabalho, da importância da ética, não simplesmente repassar uma notícia que a gente recebe sem qualquer responsabilidade, mas que nós tenhamos a capacidade de analisar o fato, aprofundar o conhecimento para ir repassar. Esse foi todo um trabalho, e os 2 grupos, né, além da definição da Política Nacional de Educação Digital e da Política Nacional de Cidades Inteligentes, educação digital, cuja autoria é minha, sozinha, eu consegui aprovar, tanto na Câmara como no Senado, já foi sancionada, e o de cidades inteligentes ainda caminha na Câmara, mas como o deputado que participou desse grupo de estudos permanece lá, tenho certeza que nessa legislatura será aprovado. Então, foi 2 trabalhos com muita consistência, muito atuais, né, e que eu saio de cabeça erguida de um trabalho realizado com muita dedicação e vislumbrando o futuro que está aí, que nós precisamos preparar o cidadão para esse novo momento. E começa lá na pré-escola. A criança já nasce com o dedinho, né, voltado, até porque vê os pais. Eu tenho 4 netos, eu tenho a minha neta de 4 anos, que conhece todas as minhas senhas de cor, ela vai lá e abre. Então, isso aí tem que ser trabalhado de maneira positiva, e não ver única e exclusivamente como um processo negativo da criança estar em desenho, ou estar no celular, ou estar no tablet. O tempo se faz necessário dosar, né, mas não pode tolher dessa vivacidade que tem as nossas crianças nos dias de hoje. Tem que olhar o lado positivo. Esse da educação digital, no que consiste exatamente, dona Ângela? Muda totalmente a didática em sala de aula. Nós temos que ter, eu sempre cito como exemplo, que sintetiza tudo aquilo que a gente estudou e que a gente propõe ser implantado, né? Quando eu fiz a escola primária, secundária, a sala tinha um tablado mais alto, onde tinha a mesa do professor e o quadro negro, onde ele trabalhava e automaticamente os alunos cooperavam. Isso, o que dizia aquele tablado? Que em termos de conhecimento, o professor estava acima dos seus alunos. Hoje, ele tem que estar no mesmo nível, co-criando conhecimento, fazendo com que as tecnologias que estão à nossa disposição
para a formação do cidadão possa ser utilizado em sala de aula. E eu vou citar um exemplo prático. Eu não fiquei única exclusivamente como parlamentar estudando a legislação. Junto com a Universidade Federal de Santa Catarina, nós construímos um processo muito interessante com o campus de Araranguá, o curso de Medicina e o curso de Tecnologia. É a Universidade Federal do campus de Araranguá. A Medicina trabalhando o conteúdo e a Tecnologia trabalhando, né, a técnica adequada para aqueles conteúdos. Então, de realidade avançada, aumentada. Então, é um trabalho que já acontece em várias escolas do sul do estado. O objetivo é ampliar para mais escolas e, principalmente, mais conteúdos. Foi iniciado com o conteúdo do corpo humano, né? Nós já temos a questão ambiental trabalhada, a robótica trabalhada, uma série de outros conteúdos que serão lançados agora, em março, está dependendo um pouquinho da minha condição de viajar para o lançamento dos novos conteúdos, e esse ano, para minha alegria, será trabalhado matemática, minha formação de graduação é matemática. Então, já são 10 conteúdos trabalhados e que serão atendidos a alunos da rede pública municipal do sul do estado. E aqui eu deixo bem claro a qualquer outro município que tenha interesse em participar, como esse trabalho foi realizado com emendas parlamentares, eles têm o direito de se habilitar. A gente está à disposição, junto com os professores da universidade, para ampliar, para que mais alunos venham ter esse benefício à sua disposição. O que é realidade aumentada? Por exemplo, se tu vais estudar o coração, tu tens ali um link que, através do tablet, do computador ou de qualquer outro, até do próprio telefone, o aluno pode entrar e vira o coração de tudo quanto é lado, por dentro e por fora, para entender exatamente como é que ele funciona, qual é o objetivo do coração na nossa vida. E assim, todas as partes do corpo humano. E automaticamente, isso tudo em 3D. E automaticamente os outros conteúdos também nessa dimensão. É muito bonito. Eu tenho certeza que é um avanço. E que, volto a lembrar, não ficou única exclusivamente na discussão de um projeto de lei para definição da política. Nós procuramos com a universidade aplicar aquilo que a legislação abriga e, na prática, colocar à disposição dos alunos da rede pública municipal. Já que a gente está falando de coração, dona Ângela, eu vou te perguntar o seguinte: em todos esses anos de vida pública, de política e da sua participação nesse universo, quais foram os maiores desafios que a senhora enfrentou? Eu entendo que o maior desafio, né, isso já começou lá no primeiro governo do Espírito e aperfeiçoado quando prefeita de Florianópolis, foi o trabalho que nós realizamos no atendimento à criança de 0 a 6 anos. Nós conseguimos, por exemplo, dia 4, agora eu acho que amanhã nós vamos ter todo um trabalho, né, voltado ao Dia Mundial da Obesidade. Isso nós trabalhávamos lá na década de 80 com o Procriança, né, trabalhar a alimentação correta para o desenvolvimento amplo da criança. E na prefeitura nós conseguimos, com o trabalho voltado à gestante e à criança, reduzir a mortalidade infantil a 1 dígito. Nós encontramos em 23 em mil nascidos vivos e deixamos em 7,6, e ele permanece com 1 dígito. Quer dizer, a continuidade dessa ação, né, com as crianças e a gestante do município de Florianópolis, né, tem um resultado muito claro. E aí vem a questão da emoção, da felicidade de um resultado. Quando a minha primeira neta nasceu, a Catarina, que foi a única que eu pude acompanhar, porque a pandemia depois impedia, além do pai, a participação na maternidade, o acompanhamento na maternidade, eu estava no quarto da Maria quando ela recebeu a equipe do Capital Criança para toda a orientação da alimentação, dos cuidados com a criança, de como cuidar da febre, como dar banho,
Tudo aquilo que a gente implantou com muito carinho e a orientação a ser dada, saía dali com o quadro de vacinas e os horários marcados nas unidades de saúde, né, e o acompanhamento, né, para essa vacinação fez com que nós conseguíssemos esse resultado. E ver isso na prática, quer dizer, atendendo uma neta, a Maria, quando elas saíram do quarto, ela disse: mãe, tu não abrisse a boca. E eu fiquei tão emocionada que eu não consegui falar, porque era o resultado de um trabalho com muita dedicação da equipe técnica do município de Florianópolis, da área da saúde, que fez com que nós tivéssemos a garantia à vida da nossa cidade. Então, isso é resultado, isso é emoção, e isso eu quero lhe dizer que eu fico muito grata, né, por ter tido essa oportunidade. A senhora diria que esse é um grande marco da sua carreira política até aqui, até o momento? É o que mais te emociona? Sem dúvida, né? A lida com a criança, a lida com a gestante, eu tive três filhos, né? Eu sei o quanto o atendimento nesse momento é importante, e colocar isso de uma maneira ampla, né, inicialmente no Estado e depois no município, sem dúvida, faz com que a gente possa sentir orgulho, né, do trabalho realizado. Dona Ângela, a senhora e o seu marido, o senador Espiridione, falam de política em casa? Ou vocês tentam dar uma separadinha, assim, para dizer, não, aqui não pode falar de política? Como é que funciona isso? Isso aí é muito interessante, porque, claro que a gente fala. E quando o Jatone, ali na adolescência, né, no caso na adolescência, ele um dia ficou muito revoltado, que na mesa a gente estava falando de política, coisa que aí não dava, que não sei o quê, daí nós nos disciplinamos, nós não falávamos mais, né, em reunião de família sobre política. Aí, num determinado momento, aí, claro, ele mais velho e automaticamente mais consciente do que tudo estava acontecendo, ele passou a dizer: mas agora eu não sei nada do que vocês fazem, do que vocês decidem. Por isso nós não falamos porque tu determinasse, nós estamos cumprindo uma determinação sua. E aí, automaticamente, nós voltamos a conversar, discutir no bom sentido, né, o aspecto da política com todos, com os três, né? Cada um dá o seu pitaco, e isso é muito bom. E aí fez com que ele passasse a participar também do processo político, e um trabalho político que eu me orgulho muito do trabalho que o João realizou. Não teve sucesso, como eu não tive sucesso esse ano, mas o legado que ele deixou também é um legado que nos orgulha muito como família. Dona Ângela, quem é a Dona Ângela quando está fora dos holofotes, quando não está trabalhando como política necessariamente? Mas quem é? O que a senhora gosta de fazer? A senhora tem alguma mania? É isso que a gente quer saber também. Eu gostaria de dizer que eu tenho muito clara a prioridade à família. Eu nunca, com toda a minha tribulação, no período de prefeito, eu nunca deixei de levar as crianças no colégio, de buscar no colégio, de participar de reuniões de pais, das atividades de família nos colégios. E eu sempre dizia que o percurso da nossa casa, nós moramos no continente, até o colégio, todos os dias pela manhã, era um momento sui generis, porque sozinhos a gente conversava, atualizava, né, eles me cobravam, eu cobrava deles algumas coisas. Então, esse foi um cuidado que eu sempre tive. Claro que depois que se emanciparam, tiveram seus carros, eu passei a não fazer mais isso. Mas prezei por isso, por esses momentos de família. Agora, como avó, até teve um jornalista que, quando eu perdi a eleição, disse: ela vai para casa agora fazer tricô para os netos. Faço com muito carinho. Eu bordei parte do enxoval de todos eles, eu preparei o enxoval de todos os netos. Eu ontem acabei de bordar um vestido para o aniversário da Maria Alice, com motivo Alice no País das Maravilhas. O da Catarina foi a história do Lobo Mau, e agora decidindo, qual o motivo do vestido da Letícia, que faz
os 3 aninhos em setembro. Então, eu primo por essa dedicação, por esse cuidado, né, também de dar atenção e na habilidade que eu tenho. Né? Eu faço muito bem o bordado, o crochê, e fiz isso com muito carinho para os 3 netos. Para os 4, né? Eu tenho o Francisco. Aproveitar enquanto tem tempinho, né? Enquanto o joelho não está funcionando 100% ainda. Não, mas eu fiz mesmo não tendo o joelho machucado. Catarina já tem 105 anos agora. A senhora acha que a política é mais difícil para as mulheres? Olha, eu sempre digo que a partir do momento que tu tens a determinação de participar, tu ultrapassas as dificuldades. Não vou dizer que não é fácil. Tu imagina a minha posição, a nossa posição em termos de família. Né? Tem o Espiridão, tem eu, e num determinado momento acendeu a luzinha de participação do João Antônio. Nós enfrentamos barreiras dentro do partido. Há 3 da família, mas 3 que têm resultado, têm trabalho e que não podem ser impedidos de participar. Pagamos esse preço? Pagamos, mas muito consciente, né, de que é possível participar. E automaticamente, em qualquer declínio de participação, eu não tive dificuldade de não participar. Teve momentos em que o João e o Espiridão foram candidatos e eu participei da campanha como se candidata fosse. Barreiras, mais uma. Mais uma, mas com trabalho e com resultado. E eu me orgulho muito do trabalho feito pelo Espiridão, feito pelo João no seu processo de independência, de inteligência e de dedicação e capricho que ele tem pelas coisas, e automaticamente meu. Quer dizer, vou determinar um mandato de deputada federal com 2 trabalhos atualíssimos, que é o Cidade Inteligente e Educação Digital, não é para qualquer um. Dona Ângela, eu entreguei esse trabalho à sociedade brasileira. Tem um detalhe na sua biografia política, né, que chama a atenção, na verdade, na sua história e na história do próprio Espiridão Amin. Vocês não foram deputados estaduais em nenhum momento. Isso foi proposital? Isso foi o caminho da vida que levou... Foi o caminho da vida, não tem... Teve algum motivo para isso? E eu consegui sair de vereadora para deputada federal. Né? E isso aí é realmente difícil nesse processo, mas com resultado bom. Eu fui bem votada como vereadora e bem votada como deputada federal. E não deu vontade? Nunca pensei em ser deputada estadual, é uma coisa que realmente não me passou dentro como projeto. Não ficou faltando isso na biografia? Não. Dona Ângela, e o pós? E agora? O que vem? O que a senhora, além de descansar, cuidar do joelho, cuidar da saúde, enfim, o que vem depois? A senhora já está planejando alguma coisa? Nesse primeiro, politicamente ainda não. Mas como avanço em termos de conhecimento, é a participação junto à USP nesse grupo de pesquisa. Vou me dedicar intensamente, eu acho que para mim é uma contribuição bastante grande. É um tema muito atual, né, desenvolvimento das cidades com tecnologia e sustentabilidade. Acho que posso dar a minha contribuição, mas posso aprender muito, aprender bastante. Dona Ângela, para a gente fechar, que conselho que a senhora daria para as mulheres que estão começando na política ou que têm vontade de começar na política? Se a senhora pudesse dar um conselho para essas mulheres, o que a senhora diria? Eu acho que não só na política, em qualquer espaço. Esse final de semana nós estávamos conversando em casa com um cunhado que é engenheiro e a sogra da minha filha é engenheira. Aí ela comentou que quando ela foi recebida na Universidade Federal de Santa Catarina, que na engenharia só iria participar mulher feia. Quer dizer, esse era um aspecto pesado, né, de visão do homem com relação à nossa participação nas disciplinas, nas profissões das exatas, né, que é
engenharia, matemática, eu sou graduação matemática, mestrado e doutorado em engenharia e gestão do conhecimento. Então, era uma visão que, como ela não é bonita, provavelmente não vai casar, vai para a engenharia. Quer dizer, eles não veem a capacidade da mulher de participar, não viu, né? Eu acho que evoluiu já a capacidade da mulher, né, de participar em profissões que até então eram muito masculinas. Eu acho que é um avanço, eu acho que nós devemos participar, mas não participar por participar. Eu acho que o conhecimento está voltado, né, à necessidade de cada cidadão para enfrentar melhor os desafios da vida. A senhora está feliz com a sua trajetória até aqui? Está realizada? Está tranquila? Muito realizada e, sem dúvida, esse último mandato foi um processo com resultado muito positivo. Eu sempre digo, os meus 3 mandatos de deputada tiveram 3 marcas muito claras. O primeiro foi a relatoria da Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, que até hoje está em vigor. A segunda foi a Política Nacional de Transporte Público e Mobilidade Urbana, levando para a Câmara a nossa experiência como prefeita de Florianópolis, e nesse, né, avançou na LDB com a educação digital e a Política Nacional de Cidades Inteligentes. Eu posso dizer, olha, aqui estão as minhas marcas como parlamentar. Muito bem. Dona Ângela, eu quero agradecer a senhora pelo seu tempo, pela gentil entrevista que nos concedeu aqui no nosso episódio especial, né, do Dia da Mulher, que vai ao ar nesse sábado aqui na Rádio Som Maior e vai ficar disponível nas plataformas de áudio e vídeo. Então, muito, muito obrigada pela entrevista. Estaremos sempre de portas abertas por aqui, viu? Obrigada. Eu só gostaria de lembrar que esse último mandato foi o mandato que mais legislação de proteção à mulher foi discutido e votado na Câmara dos Deputados. Um dos que eu tive a participação direta, né, no substitutivo, foi a violência política. Então, nessa área também temos a nossa marca. Muito bem. Muito obrigada, viu, Dona Ângela? Eu que agradeço e dou um abraço no cuco. Eu dou sim, pode deixar. Esse foi o nosso episódio especial, primeiro desse mês de março, que vai trazer outras figuras políticas, mulheres aqui do nosso estado, para a gente contar um pouquinho da história de cada uma delas. Na semana que vem a gente está de volta, por enquanto a gente fica por aqui. Até lá!